Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Santidade na minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Subimos durante esses 9 dias neste desejo de alcançarmos a santidade em nossa vida, chegarmos ao alto da montanha, do Monte Carmelo. Sabemos que na Sagrada Escritura, o alto da montanha é sempre o lugar do encontro com Deus, onde Deus se revela, onde o homem se eleva para se aproximar de Deus no alto. Assim também nós buscamos subir esses degraus, subir este monte para podermos encontrar com o Senhor. E a nossa subida foi motivada, foi sustentada e direcionada pelo caminho da santidade. E principalmente por aquela que tem, a preferência, aquela que tem a prioridade diante de todos os santos. Nossa Senhora, que está abaixo da Santíssima Trindade, como a primeira entre todos os santos. Então, que modelo melhor teríamos, senão Nossa Senhora? Que inspiração maior teríamos, senão a Virgem Maria, de modelo de santidade nessa nossa caminhada em direção a Deus, em direção ao destino que o Senhor reserva para nós. Ouvimos hoje da palavra de Deus o que está reservado para nós. Supera todos os desejos, situações, sofrimentos desta vida. Nada do que vamos experimentar é superior ao que temos nesta vida. Por isso, o que nós buscamos enquanto caminhada de eternidade do céu é justamente o significado dessa santidade. Ser santo é querer buscar o céu, é querer subir a montanha, é querer estar no alto, voltado para as coisas de Deus. Essa é a diferença entre a santidade e o pecado. O pecado nos faz viver voltados para nós mesmos, enquanto que a santidade nos faz viver voltados para Deus. E assim deixamos de ficar com o nosso egoísmo, com a nossa vontade, com o nosso querer, os nossos desejos, de olhar para mim, de olhar para o que me satisfaz, de olhar para o que eu devo fazer, independente de qualquer coisa, independente até muitas vezes do que a própria palavra de Deus nos diz. Então, buscando viver para si mesmo, no seu egoísmo, no seu individualismo, só encontrará o pecado. Mas, à medida em que olhamos para Deus, que nos voltamos para Ele, que vivemos para Ele, nós encontramos o caminho da santidade. E esse caminho que vale a pena caminhar, esse caminho que vale a pena se esforçar na busca daquilo que a palavra nos diz hoje, tem algo reservado para nós e é muito superior a qualquer coisa desta terra. E assim, São Francisco de Assis nos ensinava, quando perguntava e questionava o seu modo de vida. Por que você vive assim, Francisco? Para que tudo isso? Para que essa renúncia? Para que esse radicalismo? Para que tanta piedade? Para que tanta obediência às coisas de Deus? Para que tanto amor pelos pobres? Para que tanta caridade? Para que tanto tempo gasto em oração?
Para que vir à missa? Para que estar diante do Santíssimo Sacramento? Para que a devoção a Nossa Senhora? Para que se preocupar com mandamentos da igreja? Para que se preocupar com mandamentos da lei de Deus? Para que se preocupar com o que a igreja nos orienta como doutrina? Tantas perguntas que podem vir ao nosso coração diante dessa busca de viver para si. Então perguntavam a Francisco: por que você vive assim? E São Francisco respondeu: é tão alto, é tão grande o bem que eu espero, por isso que eu vivo assim. Porque eu sei que tem algo muito grande me esperando. E que só alcançarei vivendo assim. Porque quem não quer ser santo não vai para o céu. Quem não deseja o céu não vai participar dele. Quem não deseja a conversão, a mudança, o perdão a ser pedido, o perdão a ser dado, a fidelidade às coisas de Deus, das simples às grandes coisas, das pequenas às grandes exigências, vontades, ir à missa ao domingo, coisa simples, mas que parece que é um sacrifício insuportável. Como está o nosso amor por Deus diante do seu convite à santidade? Quando Deus diz sede santos, Ele não está dizendo carregue o mundo nas suas costas. Quando Deus diz sede santos, Ele não está dizendo tome peso, pedras, carreguem, como se a gente andasse o dia todo carregando um saco de cimento nas costas. O que Deus nos diz quando Ele pede sede santos é dizer: me amem acima das coisas desta vida. Me amem acima das coisas materiais. Me ame acima das coisas que perecerão nessa vida, porque é alto o bem que te espera. E assim nós vivemos e devemos viver. E assim o nosso novenário nos inspirou a viver. Por cada pregação, por cada motivação, pela forma como Deus usou cada sacerdote para falar. Quem abriu o coração recebeu. É como a semente lançada. O problema não é a semente. A semente sempre vai dar o seu fruto. O problema é o terreno, que muitas vezes não está preparado. Um terreno que já está desgastado. Um terreno fechado, espinhoso, onde a semente vem e não encontra espaço para produzir. Assim a palavra de Deus é lançada aos nossos corações. A palavra de Deus é lançada aos nossos corações. E será que estamos abertos a esta palavra? Nossa Senhora é aquela que deixou a semente cair em seu coração. Escutou a palavra de Deus, escutou a voz de Deus e deixou que o fruto, o bendito fruto do seu ventre, pudesse germinar para a humanidade. Assim, esta semente do Verbo, da qual a Virgem Maria acolhe em seu coração, é semeada também em nossos corações. E nós somos chamados, como filhos devotos de Nossa Senhora, deixar também que estas sementes germinem em nós. Ah, mas Nossa Senhora era escolhida e preservada, era mais fácil para ela do que nós. Para nós é difícil. Nossa humanidade fala mais alto. Nossa humanidade é inclinada ao pecado. Mas ser santo não é deixar de ser humano. Ser santo é ser o humano que Deus criou. Deus não criou ninguém para ser escravizado pelo pecado. Deus não nos criou para vivermos uma vida toda e no final dela irmos para o inferno. Deus nos criou para sermos santos. E a nossa humanidade é que nos santifica, porque Cristo, Ele assumiu esta humanidade. E tudo o que Ele assumiu, Ele redimiu. Por isso,
quanto mais humanos nós formos, mais divinos nós seremos. Porque nós nos aproximamos desta humanidade reconstruída, desta humanidade recriada, renovada. Cristo, o homem perfeito. Por isso, quanto mais humanos, nós nos aproximaremos da perfeição dessa humanidade, que é Jesus. Então, com as nossas limitações, com o nosso jeito lento, muitas vezes, para dar passos nesta subida, mas caminhemos, continuemos a caminhar, aprendendo todo dia com a nossa humanidade, que não deve servir para nos condenar, mas a nossa humanidade que deve servir para que a gente vá aprendendo cada dia a ser melhor. O que foi que você aprendeu hoje na vida? Que lição as situações do dia hoje lhe fizeram crescer, lhe fizeram dar um novo ânimo na sua vida? Então nós precisamos buscar todos os dias em nossa vida motivos para sermos melhores, motivos para crescermos e unidos então à nossa humanidade, porque nós não vamos nos salvar com outra humanidade, é com essa que nós temos. Assim nós nos santificamos a cada dia, mirando em Cristo, o homem perfeito, aquele que, quanto mais humanos nós formos, mais nos aproximamos desta santidade. Assim, então, que nós busquemos neste caminho do Carmelo, neste caminho, nessa devoção belíssima, que nasce deste amor a Nossa Senhora, ali no Monte Carmelo, onde o profeta Elias já tinha começado um movimento espiritual e homens eremitas, seguindo ao profeta Elias, vão ter essa experiência com Nossa Senhora e por estarem ali no Monte Carmelo serão chamados de carmelitas, aonde vão experimentar os consolos da Virgem Maria, diante da perseguição contra os cristãos. Eles vão embora da Terra Santa, vão para a Europa, chegam na Inglaterra, com crises, com perseguições, e quantas vezes nós achamos que a crise em nossa vida, que os problemas, pode ser o fim, pode ser o motivo para desistir de tudo, porque nós esquecemos muitas vezes de recorrermos à Virgem Maria. São Simão recorre à Nossa Senhora, e Nossa Senhora lhe dá o seu auxílio. Como nós sabemos, lhe entrega o escapulário, renova a comunidade carmelita como um caminho de santidade. Nasce para eles não só um carisma de monges, de uma vida contemplativa, mas uma vida que aponta para o céu. E daí então nós temos muitos exemplos e santos que nascem dessa experiência carmelita. Nós temos São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Benedita da Cruz, e tantos e tantos e tantos santos, a partir deste carisma carmelita. Então, nós, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, recebemos nestes dias também os consolos de Nossa Senhora, diante dos corações aflitos, como o de São Simão, talvez as aflições com a sua família, nas dificuldades das relações, nas enfermidades, nas crises financeiras, nas crises de relacionamentos, nas crises de fé, recorremos a Nossa Senhora. E o que ela nos apresenta? O que ela nos dá? A mesma coisa. Um caminho de santidade e de santificação. Que nós acolhamos em nossa vida este amor da Virgem Maria, que nos convida também em tudo a imitar ao seu Filho Jesus. Nos aproximamos de Nossa Senhora não só com
uma piedade vazia, mas com um sincero desejo de imitá-la, com um sincero desejo de subir com a nossa humanidade, com a nossa imperfeição, mas não para parar nelas. Uma escada serve para a gente subir, que nós subamos, e essa escada é também para nós a própria Virgem Maria, que nos conduz ao céu, que nos conduz à eternidade, e que cada um, como resposta a Deus, ao convite da santidade que Ele nos faz e nos fez durante estes dias, possamos responder: sim, Senhor, eu prefiro o paraíso. Sim, Senhor, eu quero o que está reservado para mim, que nada nesta terra se compara. Sim, Senhor, quero viver do teu jeito, porque eu quero a recompensa daqueles que o amarem acima de tudo nesta vida. E como São Francisco, possamos viver para dizer ao Senhor e para dizer a todos aqueles que a nós encontrarem, que a nós se voltarem e que através de nós também desejem o caminho da santidade. É tão alto, é tão grande o bem que espero, que está reservado para mim no céu, que eu quero viver assim, que eu quero ser santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professor. Sei